Olá pessoal, boa tarde. Júlio Kessul, terapeuta sistêmico falando. Hoje nós vamos para a nossa 29ª live. E hoje num ambiente de natureza. Nesse sábado curtindo um pouco a natureza, meios aqui de pé de bananas, barbatimão, pimenta de macaca aqui em Brasília, limão. E hoje nós vamos conversar com a Maria Cláudia. Maria Cláudia, ela é terapeuta sistêmica e nós vamos falar a respeito do caos à plenitude, como atravessar esses momentos que tanto que tiram muitas vezes a nossa paz, né? Como nos conduzir no meio desse caos e chegarmos até a plenitude. Seja bem-vinda, viu, Maria Cláudia? Vamos aguardar aqui. Olá, Maria Cláudia, tudo bem? Ei, Júlio, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Com uma satisfação conversar contigo, viu? Ah, também. Para Hoje eu mim estou num também. ambiente mais informal, estou aqui na minha casa aqui em Brasília, e a gente, no meio do pedacinho de cerrado que a gente tem aqui. Ah, eu estava vendo você apresentar a bananeira. E ontem eu até falei na minha live que esse é um momento bom para a gente experimentar o novo, né? É verdade. E ontem, então, eu experimentei, Júlio, preparar coração de bananeira. Ah, é uma delícia. É É uma muito bom. delícia, exatamente. Aí ontem eu resolvi me abrir para o coração de bananeira e preparei. Peguei uma receita no YouTube, foi maravilhoso. E sabe, eu vou te dar uma dica. O palmito da banana também, o palmito da bananeira, é muito saboroso. Fazer estrogonofe com ele. Muito bom. Pois é, já me falaram Que dessa. legal. E sabe que isso tem tudo a ver com a travessia do caos, né, Júlio? Ah, com certeza. Com certeza. São momentos de conexão, né? Conexão e abertura para o novo. E abertura para o novo, isso mesmo. Que legal. Maria Cláudia, fala então dessa parte, fala um pouquinho de você, né, e da sua trajetória, e que eu tava assistindo, eu conheci, gente, a Maria Cláudia numa live com a Fabiana Paião, uma live assim maravilhosa, muito boa mesmo. Ela tem um trabalho muito bonito voltado à superação de traumas, né, Maria Cláudia, Uhum. né, com o público feminino também. E tem esse trabalho que é da plenitude, do caos à plenitude, né? Exatamente. Na verdade, essa travessia, Júlio, do Caos à Plenitude, ela é um momento de amadurecimento da minha carreira como terapeuta, né? Eu tenho já uma trajetória como terapeuta de 10 anos, pelo menos, Uhum. e toda a minha trajetória foi constituída em torno de abordagens que tivessem o amor como centro, né? Uhum. E a autonomia, né? Geração de autonomia para o cliente. Então, a trajetória do Causa Plenitude, ela é uma trajetória que está ancorada na experiência somática, no pensamento sistêmico de Bert Hellinger, no Uhum. pensamento do guru indiano Osho, em várias fontes, né? Eu fui beber para constituir esse trabalho que é o do Causa Plenitude. E por que isso? Porque, na verdade, não adianta a gente trabalhar com as bordas. Você é terapeuta sistêmico, você sabe disso. Não adianta a gente ficar É na verdade. borda do problema. É, pode ajudar, é claro que ajuda, eu não estou desfazendo desse tipo de trabalho. Você ter, por exemplo, 5 dicas para ter um pouco mais de disciplina na sua vida ou Uhum. coisas do tipo, né? Mas, para que a gente de fato faça uma transformação profunda, é preciso ir na raiz das coisas. E a raiz está no nosso sistema, a raiz está na nossa história, a raiz está nas nossas É, circunstâncias, né? é. Então, esse olhar, esse mergulho na raiz, esse mergulho profundo, é o que pode nos fazer emergir para uma trajetória que está no fluxo da vida, em lugar de estar no contrafluxo. O É. caos é nadar contra a maré, a Uhum. plenitude é estar no fluxo da vida. Que bonito. E assim a gente chega à essência, né? A essência Sim, e o necessário, né? o necessário, o essencial, aquilo que somos, o eu real. Uhum. O eu real com o seu lugar no mundo,
com a clareza da sua missão na vida, porque nós somos únicos. E temos um lugar primordial no grande sistema global. Um primeiro lugar, né? E esse nosso primeiro lugar é que nos ajuda a ocupar outros lugares em outros sistemas. Uhum. E cumprir com aquele que é o nosso papel, que é o nosso propósito na vida, no mundo e nas nossas relações. Olha, Então, Cláudia, aqui. o trabalho vai um pouco por aí, por esse encontrar-se. E olha que interessante, Cláudia. A gente esses dias refletindo, né, nas lives surgindo esses assuntos Uhum. e de como a gente poder ter uma melhor condução, sermos conduzidos de uma forma melhor, né, nesse momento. Sim. Uhum. A gente ouvir os sinais que a vida tem pra gente, né? E como é que essa travessia, você falou de ocupar os lugares, né? Como que a gente pode buscar nessas nossas raízes, ocupando esses lugares primordiais, para a gente poder fazer essa travessia? Então, existem alguns caminhos possíveis. O que eu fiz, Júlio, foi pegar toda essa minha trajetória, não apenas dos 10 anos de formação como terapeuta, mas também pegar toda a minha experiência dos últimos 25 anos de Uhum. buscadora e sistematizar isso num processo único em que o centro do trabalho é a vida e essa jornada ao encontro do eu real. Eu Uhum. costumo dizer que quando a gente reencontra o eu real, quando a gente volta às raízes, quando a gente realmente faz essa integração desse eu real, e essa integração ela é plena na vida, a vida está aqui, né? Eu aqui diante de você, a vida ela colapsa, ela acontece em você, no seu corpo, no seu primeiro Uhum. sistema, né? Quando eu chego a esse ponto, todo o restante em torno de mim acontece. Acontece de forma equilibrada e meio que ao mesmo tempo, meio que magicamente ao mesmo tempo. Porque o que a gente está acostumado quando a gente está no contrafluxo é que alguns aspectos da vida vão bem, outros aspectos não vão tão bem, a gente tem problemas de repetição em relacionamento, a gente tem problemas de repetição nas nossas relações familiares, ou na nossa relação profissional, na nossa relação com o dinheiro. A gente tem sensações de inadequação, de estar perdido, de estar confuso, de se sentir impotente diante das crises, diante do Uhum. caos. Mas quando a gente encontra esse nosso primeiro lugar no mundo, esse eu real, a vida colapsada nesse corpo, então a gente começa a fazer uma caminhada no fluxo, no rio da vida. E como a gente está no fluxo, todos os outros aspectos da nossa vida entram em equilíbrio. Não significa que a gente não tenha trabalho, não significa que a gente não tenha desafios, mas Uhum. significa que a gente atravessa os desafios com serenidade. Então eles vêm, como agora nós todos, né, no planeta estamos vivendo um desafio. É desafiador para todos? É desafiador para todos. Para uns mais, para outros menos. Enquanto alguns de nós estão se refugiando em estratégias que nós conhecemos bem de defesa, né? Negação da realidade. Ou estão se refugiando na distração. Seja distração por meio de compulsões alimentares, compulsões alcoólicas, compulsões por químicos, compulsões por compras. Tem gente comprando loucamente na internet. É inacreditável, mas é uma forma de defesa, né? É uma forma de anestesiar a sensação de impotência, o medo, né? É uma necessidade de sobrevivência que a gente tem e a gente acaba respondendo com estratégias de defesa. Por outro lado, alguns de nós conseguem lidar com esse grande desafio da luta pela vida de um lugar sereno, de um lugar central. Porque o desafio não está acontecendo com eles? Não. Porque o desafio vem
E eu tenho a possibilidade de olhar para mim e dizer, opa, hoje estou ansiosa. O que está acontecendo aqui? Uau, me deu vontade de comer doce. Aconteceu comigo, esse é fato real. Eu não comia açúcar desde 28 de outubro do ano passado, né? Resolvi abolir o açúcar da minha vida. E estava indo super bem, me sentindo muito energética, sem açúcar e tal. Há umas 2 semanas atrás, me deu uma pira por açúcar. E eu queria chocolate de todo jeito. Eu parecia uma viciada em drogas, assim, sabe? Chocolate, chocolate. E eu não tenho em casa, né? Não tenho chocolate, eu não tenho açúcar, eu não tenho nada disso. Eu falei, gente, o que que eu faço? E aí eu passei, de verdade, eu passei umas 3 horas angustiada com aquilo, porque eu não conseguia sentar para fazer as coisas, porque a ideia do chocolate, do doce na boca vinha. Eu falei, nossa, mas não é abstinência, porque já tem muitos meses que eu deixei o açúcar. Então, não é disso que se trata. Quando a gente está nessa essência, quando a gente está no eu real, a gente consegue perceber de onde vem, né? Então eu parei e falei, não, peraí, vamos parar tudo, para tudo. Pôs os pés no chão, falei, vamos lá, de onde é que está vindo? De onde é que está vindo esse som, esse barulho dentro do meu corpo? Qual é a necessidade básica minha que eu estou tendo nesse momento e que eu estou buscando no açúcar a resposta? Enfim, fui fazendo a minha arqueologia interna e consegui encontrar a raiz. Aí liguei para o meu filho, liguei para minha filha, fizemos videoconferência. Foi ótimo, né? E tudo bem, tá tudo bem, graças a Deus. Então, mas isso só é possível quando a gente já encontrou o eu real, sabe, Júlio? É. Isso só é possível quando a gente encontrou o eu real. Se a gente não encontrou o eu real, bom, é claro que essa história não terminou só com o telefonema, porque nesse momento em que a gente identifica a origem, a gente também pode fazer uma decisão que eu chamo de decisão livre, né? Que é, ok, eu tô com uma carência aqui, eu tô com uma carência afetiva aqui, eu tô precisando de uma recompensa, o açúcar atua diretamente, né, nos receptores de dopamina, portanto, no sistema de recompensa de nós humanos. Eu quero me recompensar agora, né? E eu posso fazer a escolha consciente de comer esse açúcar, mas sabendo por que que eu tô comendo. E não cega, Uhum. né? Então, fazer esse caminho em direção às raízes, ao eu profundo, é fazer o encontro com as minhas necessidades reais. E a partir desse conhecimento das minhas necessidades reais, encontrar a sabedoria de fazer a escolha. Porque eu posso fazer qualquer escolha, mas eu vou estar fazendo uma escolha que é consciente. Não, ok, tô ansiosa demais, o momento é de fato um momento desafiador para todos nós. Vou me recompensar com chocolate. Não vou morrer por causa de um chocolate, né? Vou me recompensar com chocolate, ok, é possível. Não preciso ser radical, posso ser amorosa e bondosa comigo, né? Posso ser amorosa porque, né, ficar em isolamento, eu dou em isolamento sozinha, né? Fazer o isolamento sozinha não é fácil. Isso acho que vale a pena ir lá na farmácia comprar um chocolate. Então, mas isso é diferente de você catar todos os doces da sua geladeira e se entupir de açúcar e tomar uma overdose de açúcar e depois se jogar no sofá. Porque quando o açúcar sair da sua corrente sanguínea e for processado, o vazio e o buraco vai voltar. A ansiedade vai voltar ainda mais forte, né? Então, essa é um pouco a diferença de estar transitando na vida no caos, porque nenhum dos dois é definitivo, nem caos nem plenitude. São formas de transitar. É uma escolha sobre como eu quero fazer minha jornada. Se no caos ou se na plenitude. Essa é a grande chave, né? Essa é a grande chave. A Ju Gomide entrando aí. Maravilhosa. Só Que gente linda legal. entrando. Que é El, que o Ju. Só gente maravilhosa.
Ah, que legal. A gente aproveitando, Hum, Maria Cláudia, pessoal, vocês podem perguntar. Quem já faz um trabalho conjunto com a Maria Cláudia pode comentar também como o resultado. Alguém já falou aqui, né, de que é um trabalho maravilhoso, é super fã da profundidade da Maria Cláudia. Saudades dos áudios do Tom na Estrada. Muito prazer, Júlio. Legal. Seja bem-vinda, viu, Elkia, tá? Elkio. Seja muito bem, Elkio. Seja muito Aham. bem-vindo, viu? Que legal. E, gente, podem perguntar. Aqui as lives terapêuticas que a gente está fazendo, elas são momentos de estudo para a gente poder gerar insights no nosso caminhar, né, nesse caos, né? A gente Sim. chegar, conquistar o direito de chegar aí na plenitude, a gente, né, tomar as nossas decisões livres, né, que nem você falou. Então podem ficar à vontade, a gente fala ainda aí onde vocês estão falando. Eu sei que tem gente de Brasília, de São Paulo aí, tá? Pode participar e a gente aqui vai contribuir de uma forma muito boa aqui no trabalho. Pô, pode continuar, viu, Maria Cláudia? Imagina, tudo bem. Eu vou até aproveitar para responder o Elkio, que agora não dá para fazer áudio do Tô na estrada, agora tem que fazer áudio do Tô em casa. Ah! Hashtag Tô É, em casa. é verdade, é verdade. Não é? O que é maravilhoso também, sabe, Júlio? Porque um insight poderoso que eu tive, compartilhei até lá no meu grupo do Telegram. Eu tô lá, viu? Ah, você tá? Que Tô lá, tô lindo! Que acompanhando lá, tá ficando lindo! muito legal. Muito obrigada. Quem não está acompanhando ainda, o link está lá no meu perfil do grupo do Telegram e lá é o que tem vários áudios. Não tem Tô na Estrada, mas tem vários Tô em Casa. E o que eu ia falar agora, gente? Deu um branco, fui interromper para falar disso, acabei dando um branco. O que você tinha falado, Júlia? Me resgata aí. Você estava falando da história do chocolate, né, que da escolha consciente que você Uhum, fez, né, que podia ter se entupido de açúcar, mas você fez um momento de celebração para poder uhum. comemorar os momentos que você está aí também na quarentena sozinha, né? Então, Sim. é até interessante, né? A gente estamos sozinhos, muitos, mas a tecnologia aproxima cada vez mais. Interessante isso. Muito Nossa, isso é interessante. incrível, né? Isso é incrível. Eu acho muito. Eu fiz uma live não foi numa live, não, mentira. Foi um vídeo para o YouTube que eu até usei. Foi um podcast antes da quarentena, em que eu falo exatamente sobre isso, como a tecnologia nos aproxima, né? Porque eu citava o futuro é agora. E eu citei, até coloquei lá uma ceninha do Jetsons. Lembra dos Jetsons, o desenho? Lembro sim. Então, que já tinha naquela época. Essa tecnologia nem era a época de telefone em disco, já tinha o desenho dos Jetsons em que Já. a esposa do Jetson falava com a mãe dela por um aparelho como esse que a gente está falando, em que elas se viam, né? É. E, e o que eu estava querendo dizer é que o insight poderoso que eu tive agora durante a quarentena é como é lindo, né? Esse convite que o Corona nos trouxe. Eu sei que o Corona tá trazendo muitas mortes, muitos adoecimentos, está trazendo muitos desafios, mas eu vou ter que falar uma coisa que algumas pessoas vão poder, talvez me odeiem, mas enfim, paciência. Eu estou feliz com a vinda do Corona, não estou triste, não. Eu honro muito a vinda do Corona. Acho que era necessário. E ele nos fez um chamado, até eu estou robartilhando esse verbo do Rossandro Kinsey, ele nos fez um chamado, que é um chamado de volta para casa, que tem tudo a ver com o que eu Uhum. acabei de falar, né? Sim. E eu acho que falei aquele dia na Fabiana, essa volta para casa é uma volta para o útero. É a nossa vinda para um casulo, para um lugar de segurança em que a gente pode parar e se observar e perceber que a gente fez até aqui, o que ainda nos serve, o que nos serviu, mas já não nos serve mais, que a gente vai manter na mochila, fazendo uma referência aí ao Tô na Estrada, é o que a gente vai manter na mochila e o que a gente vai tirar da mochila na nossa jornada. Porque foi muito útil até aqui, mas que agora não faz mais sentido carregar, né? Então, fazer essa retirada, deixar de lado aquilo que já não serve mais, a gente faz essa retirada com gratidão, agradece, eu não sei o que tinha na mochila de cada um, mas você agradece aquilo que veio até aqui
e deixa porque a mochila vai É, precisar ser mais leve. A volta, quando ela acontecer, não é uma volta à vida normal que nós tínhamos. é A isso aí. volta é um novo começo. É um novo começo. E esse novo começo será como? Né? Para minha vida pessoal, para minha vida profissional, algumas profissões deixarão de ter sentido. Alguns negócios deixarão de ter sentido. Outros negócios, por outro lado, ganharão outros contornos. Eu vi uma live muito interessante, uma entrevista, inclusive, com uma economista que chama Mônica Bolle, no canal do Atila Ia, esqueci o sobrenome dele. Enfim, aquele virologista maravilhoso. Sim, sim. A live incrível, a live dessa semana, em que ele entrevista essa economista que é doutora em crises financeiras. Então Olha, foi que legal. muito legal, porque foi uma conversa entre saúde e economia, que é o que a gente precisa. Porque a necessidade de saúde existe e a necessidade do movimento da economia também existem. Os dois fazem parte, tem que fazer parte, né? Do ponto de vista sistêmico, inclusive. E aí foi muito legal escutar os dois e perceber que essa luta por reabrir, ou essa luta por permanecer, por continuar atuando em determinados mercados do jeito que era feito, não faz o menor sentido. É. Porque alguns mercados já não fazem mesmo sentido, né? Então, e aí eu lembrei de uma pessoa aí de Brasília, maravilhosa, que eu recomendo fortemente que vocês conheçam, sobretudo as mulheres, mas hoje em dia os homens também, que é a Poli Salomé. A Poli, ela tem uma confecção de roupa íntima que chama Avulsa. Depois vocês dão uma olhadinha no perfil dela, não estou ganhando jabá nenhum para fazer esse comentário. E a Poli, ela produz, então, calcinhas com um design super diferente e cuecas também masculinas com tecidos muito diferentes, assim. Então, ela é bem ponto fora da curva. Pô, a Uhum. gente está há 30 dias em quarentena. Essa criatura divina e maravilhosa já fez o que se chama em economia de reconversão. O que é uma reconversão? É você pegar o seu parque tecnológico e transformar em outra coisa para atender uma demanda do momento. Então, o que foi que ela fez? Ela criou, ela é designer, né? Então, o que ela fez? Ela criou uma máscara Ah, sim. com Uhum. toda uma estrutura super... E usando os tecidos que ela usava para as calcinhas, que são tecidos incríveis, forrados com outro tecido que protege mesmo, que filtra mesmo a passagem do vírus. Então tem um design assim, ultra moderno, a máscara que ela criou, e ela já está comercializando. E a primeira leva de produção já esgotou. Então, isso é uma reinvenção, é um viver o caos sem afundar no caos. É conseguir enxergar no caos a oportunidade que o caos traz e se reinventar e se recriar. E assim, certamente ela vai sair desse desafio com uma outra percepção, não apenas do negócio dela, mas dela mesma, da capacidade dela de se reinventar em lugar de ficar reclamando porque não está podendo vender calcinhas e cuecas. É. É verdade. Não é verdade? É. Então, assim, na nossa área mesmo, eu vi muito isso acontecer. Eu sou da Associação Brasileira do Trauma, né? E a gente teve um encontro do pessoal aqui de Minas Gerais essa semana, e foi muito interessante ouvir os colegas, né? Nós, claro, fizemos primeiro uma recorrida de saber como é que estava cada um e tudo. E foi tão interessante, porque eu já atuo na internet já tem um bom tempo. E outros colegas só atuam no chamado mundo real, né? O que é real hoje? Fica a pergunta. E é interessante porque as pessoas que atuam só no não virtual, elas estavam um pouco reportando de como foi legal diminuir o ritmo, voltar para casa, ter um tempo para parar um pouco mais. E, gente, que delícia, Marina, de parar um pouco mais e tal, né? Menos clientes, porque por incrível que pareça, nesse momento de crise, os clientes de terapia,
em alguns casos, estão se retirando. E é normal por conta do choque, por conta das respostas de sobrevivência, né? E até pela falta de ambiente também. Quem está em casa não tem privacidade e tal, né? E foi interessante porque, por outro lado, eu que já atuo na internet, que estou atuando cada vez mais na internet, para mim, a minha rotina aqui de trabalho está até muito mais intensa, né? Você deve estar acompanhando. Eu tô com uma websérie no ar. Ah, eu vi, eu vi. É, Muito legal. tô com uma Às websérie 17h55. 17h55, A Travessia do Caos à Plenitude, em 20 episódios. Fechamos os 5 primeiros semana passada, começamos a temporada 2 na segunda-feira. Mas é isso, quer dizer, cada um se adaptando à sua maneira. E que incrível esse processo de adaptação, né? É verdade. E sobrevive quem se adapta. E interessante, Maria Cláudia. Até eu vou falar, eu falei ontem numa live com o Léo Figueiredo, Uhum. né? Você falou que ele te conhece como Aika, né? Depois eu vou É. falar para ele. E eu falei para ele como que eu estava. Eu pedia para poder ter mais tempo em casa, né? Com a minha família. Mas eu esqueci de falar a melhor parte, né? Ah, E o meu pedido para o universo é de ter mais tempo em casa com a família, sendo produtivo, trabalhando nos meus projetos, tendo a possibilidade de gerar dinheiro, né, de gerar uhum. dinheiro, de estar perto da minha família e de dar vazão a esse ponto de virada. Você fala do ponto de virada, né? Dá vazão a esse Isso, ponto de virada, né? Porque, por exemplo, né, para mim também acelerou a minha imersão no mundo digital de uma forma muito legal. Já estava atuando, já estava em algumas coisas, mas acelerou. Inclusive com os atendimentos online, entende? sim, sim. Então muito legal a gente ter, até tem um economista também, que é o Nassim, que é o pessoal do Cisne Negro, que ele fala do Uhum. antifrágil, né? Sim, sim, Do sim. antifrágil, né? Gente, é muito legal. Eu vou só fazer esse ponto, Passa, tá, Maria? imagina, claro. Que ele fala que a resiliência é um termo da física que não se adapta bem a nós humanos, porque a gente não volta ao estado normal. A gente não volta ao estado normal, em momento algum. Então a gente é antifrágil. O que é esse antifrágil? Depois que passa a crise, você se adapta para algo novo. E você Exato. modifica a sua forma de fazer. Então você não é frágil e quebra. Então a gente é um antifrágil. Interessante. E eu sinto isso nesse momento. E um momento que está nos reconectando às raízes também, né? E está ampliando a nossa capacidade de solidariedade. Isso eu estou Sim, vendo uma forma muito legal. E primeiro solidariedade com a gente mesmo sim, e com é os mais verdade. próximos, É né? verdade. E aí, Júlia, isso que você trouxe, eu acho assim fundamental, sabe? Porque o que acontece? Essa solidariedade com nós mesmos não é uma ideia nova, né? É, Buda já falava ame-se e observe-se. isso. Cristo já falava amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Essa ideia já estava, ela não estava no foco, É. mas ela já estava. E aí é um pouco aquilo que eu disse no episódio de ontem da travessia, e que eu disse agora no começo, a vida acontece aqui. É aqui. Todo o restante está num ambiente de vida, é uma ambiência de vida. Então, eu preciso cuidar desta vida aqui. Quando eu cuido desta vida, deste sistema, com tudo o que ele tem, então eu sou uma célula saudável no meu sistema familiar. E esse sistema familiar é uma célula saudável no sistema cidade ou no sistema país do qual ele faz parte. Como sou uma célula saudável na empresa onde eu trabalho, na minha empresa, como sou Uhum. uma célula saudável na minha relação política, na minha relação como cidadã, na minha relação. Então, eu preciso cuidar daquilo que eu dou conta de cuidar, que é ser uma célula saudável nos outros sistemas, ser um órgão saudável nos outros sistemas. E é o que eu dou conta de ser. E ao cuidar da minha saúde, olha que lindo que o Corona nos ensina, né?
ao cuidar da minha saúde permanecendo em casa, eu contribuo com a saúde dos médicos, dos enfermeiros, E, olha, dos outros vizinhos, dos garis, do pessoal da faxina que está trabalhando nos hospitais, nos supermercados e nas farmácias. Eu contribuo com a saúde dos outros, na medida em que eu cuido da minha saúde. Porque no paradigma sistêmico a gente sabe, estamos todos em inter-relação. Então, o que eu faço por mim não é egoísmo. O que eu faço por mim, eu faço também por quem está em volta de mim. Eu faço também pelos outros. Eu só posso fazer pelo outro na medida em que eu fiz por mim, porque fazendo por mim eu tenho como contribuir com os outros. Faz sentido isso para vocês que estão ouvindo? Ou estou falando alguma coisa muito absurda? ô, gente, pode falar aí, viu, gente? Porque esse é muito legal essa reflexão que a Maria Cláudia está trazendo, de a gente ter essa oportunidade e o direito, sem culpa, de se cuidar. Olha só. Sim. Né? O direito de se cuidar. Né? Sem culpa, porque, inclusive, né, o quanto que está esse discurso da produtividade, por exemplo, o quanto ele precisa ser repensado. Sim. O quanto ele precisa ser repensado. Então, por exemplo, como é que a gente vai manter a mesma produtividade? A gente pode estar trabalhando mais também. Eu estou trabalhando muito mais em casa, muito mais. E a gente dando conta de várias coisas ainda, né? Com criança, com tudo, rotina. Mas o quanto que a gente precisa também compreender qual que é para onde nós queremos focar a nossa atenção. Sim. Esse mito da produtividade extrema, né, dentro do trabalho, né, e a gente vai ver, eu sou consultor sistêmico na área de elaboração e gestão de programas de qualidade de vida no trabalho. Que massa. Em organizações públicas e privadas. E eu vou te falar, né, Cláudia, o que a gente está prevendo aí, né, eu não vou dizer prevendo, mas a gente está analisando no cenário futuro. Olha, a gente vai ter uma guinada nas relações de trabalho que vão ser bem interessantes. Bem interessantes mesmo. Quero muito trocar uma ideia contigo sobre isso, hein? A gente podia marcar uma live lá no meu perfil para falar disso. Ah, legal. Então já vamos agendar então. Vamos, porque eu acho que vai ser incrível falar sobre isso. É assim, é um pouco da visão que eu já estava tendo sobre a questão econômica, né? No passado, quer dizer, compõe as minhas circunstâncias ter pensado políticas públicas, né? Durante 17 anos eu fui formuladora de políticas públicas. Então, quando a gente faz formulação de política pública, está no nosso horizonte a análise de conjuntura. Porque o gestor público, ele precisa analisar qual é o problema, quais são as necessidades, quais são as soluções possíveis e quais são os cenários quando você aplica essas soluções. Você conhece bem essa linguagem sendo consultor na qualidade de vida, né? Então, aí você, em geral, dependendo da técnica que você usa, você vai construir 3 cenários. O cenário ideal, o cenário possível e o pior cenário, né? O cenário, ou você pode chamar de cenário A, B ou C, ou enfim, considerando externalidades, etc, etc, etc e tal. Então, para mim, não foi muito novo, embora tenha me agregado muito essa live do Átila com a Mônica Bolle, porque eu já estava olhando para a situação com esse olhar de gestora e vendo um pouco quais são os cenários que estão se apresentando. E me empolga muito o desafio, porque é muito novo, né? Tudo vai ser muito novo. Não existe quando voltar ao normal. Que normal? Ah, não. Que normal? Que normal, cara pálida. Que normal? Né? Aí a gente volta a pensar sobre Matrix, por exemplo. Né? Porque a gente vive numa Matrix. O que é normal? Esses dias o Murilo Gun, não sei se você conhece o Murilo Gun, é um especialista em criatividade, genial, sim. Um cara incrível. O Murilo estava no programa na live do Pedro Superti, que é outro incrível. E aí o Pedro estava entrevistando o Murilo e o Murilo falando assim, mas que normal, cara pálida. Normal é o prédio, natural são as árvores, é a natureza, é o rio, é a Baía de Guanabara com tartarugas nadando. Isso é que é o natural. É interessante. E assim,
porque, Maria Cláudia, a gente falando, né, por isso que esse conceito do antifrágil, ele me agradou, porque é a nossa capacidade de adaptação, né, ela sendo colocada em prova, né, Sim. e você trouxe muito bem, achei bonita a sua colocação, né, dessa reflexão de trazer que esse centro e essa percepção de a gente nos percebemos para poder entender pelo menos que a gente está no caos. Tem gente que não entende que está no caos. Não. A gente não está. É até como se fosse. Tem gente que prefere ser paisagem, prefere ser pedra, prefere ser árvore do que ser alguém ativo naquele ambiente, na sua própria história. Então, assim, até perceber que está no caos é um próprio exercício. Exatamente. Tem uma coisa tão curiosa, né? Tem uma outra coisa importante e potente, assim, uma outra ideia potente que me veio durante esse período de quarentena acho que eu falei num dos primeiros áudios lá do canal, você não estava no canal ainda não, com certeza. É que nós somos, trazendo para a nossa visão sistêmica, né, fenomenológica do Bert, assim, nós somos os sobreviventes. Uhum. Nós somos filhos, netos e bisnetos dos sobreviventes da gripe espanhola, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de todos os conflitos étnico-raciais que houveram no Brasil, todas as guerras e guerrilhas internas, todas as revoluções que aconteceram aqui no Brasil e na América do Sul que nós participamos. Nós somos filhos, netos e bisnetos dos sobreviventes. Nós somos descendentes daqueles que sobreviveram E eu gosto muito dessa imagem, porque na área da constelação eu tenho um especial apreço por essa questão étnico-racial e pelas nossas origens antes do cruzamento do Oceano Atlântico. Uhum. Que a gente esquece que, como nós somos uma nação nova, muitos de nós, dependendo da origem, a gente se esqueceu, deixou para trás, né? E então nós somos os filhos dos sobreviventes dessa travessia de navio. E esses camaradas, essas pessoas que atravessaram o oceano, eles não atravessaram porque estava tudo lindo no lugar de origem. Ninguém deixa a sua terra natal senão por uma razão muito forte. Com certeza. Com então, certeza. Nós temos em nós, nas nossas células, as memórias da capacidade de adaptação e da capacidade de sobrevivência. E quando a gente está conectado, então, com o nosso centro, com o nosso eu essencial, a gente resgata essas melhores memórias. Essas memórias dessa força, desse antifrágil, que incorpora as circunstâncias, e das circunstâncias, como a Polly fez ali com a empresa dela de roupa íntima, e transforma aquilo, faz daquilo um caldo e recria, e cria algo novo, e algo que faz sentido no cenário que a gente está, né? Mas a gente precisa estar conectado com a vida que pulsa em nós, né? A gente precisa estar conectado com a vida. E aí vem um outro aspecto sistêmico também, né? Eu não sei como é que você está acompanhando aí nos grupos, mas o que eu tenho visto, assim, o que eu tenho percebido de quem lá no começo da quarentena constelou eventualmente as questões do vírus, da humanidade, Uhum. é muito um movimento de alguns de nós em direção à morte mesmo, né? Alguns de nós estão inconscientemente caminhando para a morte. Mas eu vejo nisso também um sentido. E aí eu volto lá para o Tô na Estrada, em homenagem ao Elkio. Que é... algumas coisas nós vamos precisar ter que deixar morrer em nós. Perfeito. Né? Perfeito. Nós precisaremos fazer o luto de algumas partes nossas. Falando do sistema interno, né? Esse sistema eu real. Falando do sistema familiar, porque para alguns de nós isso vai representar perdas reais de partes do sistema, né? Falando do sistema país, falando do sistema global, do planeta Terra. Então, essas mortes, elas vêm porque muitas coisas precisam morrer. Elas são um símbolo. E nós, humanos, precisamos de símbolos, né? Elas são um símbolo do que a gente precisa
deixar morrer em nós, para poder começar essa vida nova, esse novo mundo. É Aí o Fábio importante. fala que todos nós estamos a caminho da morte. Sim, sim, estou Isso falando de uma morte simbólica, Fábio. É que a é até morte ela está interessante. acontecendo real, né? Mas é isso, é uma morte simbólica que a gente estava precisando ver, né? A gente estava precisando ver. É, Eu escrevi um artigo, Júlio, em 2005, num blog que eu participava quando eu morei em Goiânia. Eu sou dessas que mora por aí, né? Vivo morando por aí. E eu ri muito revendo esse artigo esses dias, porque lá nesse artigo eu sempre fui muito entusiasta da internet, né? Eu sou meio dinossauro na internet, estou desde os anos 90. E nesse artigo eu falo que a comunicação mediada por computador, naquela época a gente não tinha uma comunicação mediada como a gente tem hoje com o mobile, com o telefone, que a comunicação mediada por computador era uma forma de nos mostrar que é possível estar em contato com o outro sem estar em contato com o outro. Que era uma materialização da nossa capacidade telepática. De sentir o outro, de ver o outro, de estar em contato, mesmo sem estar no mesmo ambiente físico. Enfim, acho que rolou um silêncio aí de novo, né, Elkio? né, tem aqui, ó. Vocês falem se faz sentido, pelo amor de Deus. É interessante porque quando a gente fala isso, por exemplo, fazendo os atendimentos online em constelação sistêmica familiar, é muito nítido você chamou da telepatia, né, dessa materialização da telepatia pela a telemática, né, a informática aplicada aos meios de comunicação, né, e a gente percebe que essa ligação com o campo, né, que essa condição que nós, terapeutas e clientes, a gente tem condição de nos conectarmos, né, com a permissão do cliente, com a essência, e para poder trazer ali um possível caminho de solução, né, para aquela pessoa. Né, então isso é interessante, você trazendo até a Flávia aqui, ó. Tem aqui o Fábio falando, o livro Sociedade em Rede, do Campbell, ele fala sobre isso também. Tem algumas coisas aqui, o pessoal não tá, que a gente comeu bola aqui nos comentários de alguma coisa, eu vou falar aqui. Vai lá. A Flávia, ela falou, né, quando você falou de que normal é esse, né, ela fala assim, ó, eu também tenho feito o exercício de honrar o momento de recolhimento, quantas reflexões, memórias revividas e oportunidades de limpeza. Sou bem grata a vocês, né, a gente que está disposto a fazer essas lives, né, trazer esse conteúdo, enfim, nos doando, que estão se dispondo nesse momento a prestar essa contribuição rica para nos aprimorar a olhar. Aquela vida era anormal. Olha só, né? E aí a Helena falando, né, não é muito fácil para muita gente entender o do caos, né? Entender esse processo. Gente, é importante a gente... Porque não adianta a gente ter uma visão romântica também, é minha compreensão, tá, Maria Cláudia? De que nesse momento, quando eu chegar aqui em 5 de maio, vai abrir aqui Brasília, vai abrir, flexibilizar um pouco a quarentena, até este momento, né, a previsão, e pensar que tudo vai ser um mundo novo. Ou pensar que tudo vai ficar da mesma forma. O que eu posso dizer é que movimentos foram iniciados. Sim. Né? Movimentos foram iniciados e a gente vai ter a dimensão desses movimentos daqui uma geração. Olha, esse é o meu entendimento. Isso o poder de tudo isso vai vir daqui uma geração, daqui 30 anos, a gente vai olhar para trás, aqueles que tiveram direito de estar aqui ainda, vão olhar para trás e vão falar, rapaz, então para esse momento que a gente está agora, que tudo isso aconteceu, não é? Então quando você vê algumas coisas, eu sou assim, um interessado em astrologia também, e tem alguns eventos que estão assim para 2035, a partir de 2030, 2035, que estão assim bem interessantes para esse momento novo para a humanidade. E olha que coisa interessante a gente vendo na perspectiva astrológica, né? Eu não sou uma versada no assunto, não. Então, se eu falar alguma bobagem, eu também não, me corrige. Porque minha filha é astróloga, como diz ela, não diz que eu sou astróloga, não, porque eu só estudo. Mas ela me falou uma coisa interessantíssima, né? Que a geração dela,
que é a geração millennium, né? A geração Uhum. dela é uma geração que está passando agora pelo retorno de Saturno. Ah, é verdade. Olha que doido. Uma geração É verdade. inteira. E essa geração é uma geração que eu não sei se eu vou estar, porque eu já estou com 50, sei lá, né? Mas certamente essa geração, quem viver verá. É a geração que vai fazer É? essa construção do mundo novo. Porque é isso, o mundo novo, na verdade, eu acredito muito em movimento, né? As coisas estão em movimento. Então, não é que a gente vai abrir a porta e vai estar tudo diferente, mas vai estar em movimento. Já Isso. está em movimento. Na verdade, o Isso. movimento, eu vou dizer para você ainda algo mais interessante. O Fábio, que é um bom leitor, pelo que eu estou vendo, Fábio Paião, não sei se ele leu, mas eu li e é muito interessante, recomendo fortemente o livro do Alvin Toffler, 1980. O livro chama A Terceira Onda. Sim. E o Toffler, no A Terceira Onda, ele fala desse momento. E para ele, a terceira onda estava começando ali na década de 80 do século passado. Então, as mudanças, elas não acontecem numa virada de chave. O vírus, ele vem para acelerar processos que estavam se arrastando, que precisavam de um up, né? Como a É. Primeira Guerra veio, como a gripe espanhola veio, como a peste negra veio, quer dizer, precisava de um up, então vem um fenômeno externo, interno, uau, que acelera isso. Mas o fato é que a gente já vinha desde a década de 80 do século passado caminhando para essa terceira onda. Que é incrível, porque ele descreve lá na terceira onda exatamente as pessoas trabalhando em casa, a Uhum. volta de empreendimentos familiares, porque as pessoas em casa, morando na mesma casa, iriam, né, dividir as tarefas e as habilidades para tocarem seus empreendimentos. Então, caramba! Olha o tanto de tempo que se faz. É o movimento. É o É o movimento. movimento. Então, assim, essas pessoas visionárias, os futuristas, né? Existe um grupo de pessoas que pensam estrategicamente com 20, com 30 anos de antecedência, com 50 anos de antecedência. E eu adoro ler esses caras, adoro ver esses caras. Assim, eu sou bem. O fim é o começo, né? Eu sou uma pisciana, mas a minha alma eu acho que é aquariana, só pode. Então eu gosto de olhar para o que vem, né? O que eu percebo é que sim, a gente só vai conseguir consolidar na visão um cenário do que foi lá na frente. Mas o fato é que já está sendo. Já É. está sendo. É aquela imagem que a Cláudia Boatti faz. O Léo deve ter falado da Cláudia ontem. Não sei se falou, mas enfim. Dos movimentos essenciais, né? Sim. Isso, falou. Uhum. Que é o seguinte, o movimento, é um movimento que é incrível dela, assim, que ela mostra, que é quando a gente vai caminhar, né? Então, imaginando o planeta como um ser que caminha, né? Como um sistema que caminha, que tem duas pernas. Uhum. Então, quando a gente vai dar um passo, e se vocês em casa quiserem experimentar, é muito legal, quem não conhece ainda o movimento essencial da Cláudia, para dar um passo, eu preciso apoiar numa das pernas. Se eu faço isso de forma lenta, é muito fácil perceber. Para poder levantar a outra perna, projetá-la adiante e então, devagar, essa outra perna tocar o chão. Quando e só quando essa outra perna toca o chão e firma no chão, é que a perna que estava sustentando pode sair do chão e se preparar para um novo passo. Então, Interessante. essa é uma imagem que, se a gente traz para a humanidade nesse momento, é exatamente, né? A gente deu um grande passo e agora a gente suspendemos uma perna, Uhum. só que a gente está com esse empurrãozinho, né? O catalisar boa pergunta, Fábio. Se É. o vírus é um catalisador de qual processo para a humanidade? Vários, eu acho. Só acho. Então, a gente está exatamente nesse momento em que tem uma perna no chão sustentando e uma outra perna no ar É.
E essa perna que está no ar, ela está começando a baixar, porque o vírus deu um empurrãozinho para ir mais rápido, né? E daqui a pouco a gente vai poder suspender o velho. Mas esse daqui a pouco é daqui uns 10 anos, daqui uns 15 anos. Tem esse processo de transição. A gente está vivendo a transição, né? É isso mesmo. Transição. E, Maria Clara, interessante, né? Eu vou falar de uma compreensão, Fábio, que eu tenho, tá? Nesse sentido. Eu não estou aqui fazendo apologia ao Covid, ou, enfim, ou passando a peneira deixando um véu nos olhos, né? Mas o que eu posso dizer é que ele está sendo um catalisador de reflexão. Com certeza. Né? No mínimo, né? E destas reflexões, a gente tem a oportunidade, depende de nós, que é, assim, o destino, ele é coletivo. Sim. Mas a decisão é individual. Sem dúvida. Segundo o nosso mestre Bert Hellinger, então, a gente precisa entender, nestas reflexões que estão sendo levantadas, o que a gente pode de dar movimento em direção a uma ação, uma movimentação na nossa vida. Para a gente ir, essa imagem do andar, do caminhar, é muito legal. É muito legal. Então, assim, esse andar, para a gente poder se firmar novamente nesse novo, nessa incerteza. Né? Então, como lidar com esses movimentos de incerteza e trazer eles para um movimento que a gente consiga sermos uma melhor versão da gente mesmo. Né? Que a gente consiga se expressar, desenvolver novas habilidades. Novas habilidades. Isso é incrível, né, Fábio? Nossa, tô bem alinhada com o que tu tá falando. E aí é engraçado, como a gente vai adiante e a gente volta atrás, né? Então, da sabedoria xamânica, eu diria que a gente está voltando para o útero, né? Pegando aquela ideia da casa como útero. Sim. A gente está voltando para um útero e veja que nascer de novo, ou voltar para o útero, é se abrir a curiosidade infantil desse novo. O que é esse novo? Que gosto tem, né? E ao me abrir a curiosidade infantil, eu me abro a minha ignorância sobre esse novo. Eu não sei. Né? A humildade de eu não sei. Eu não tenho as respostas. Eu tenho hipóteses, conjecturas, mas eu não tenho respostas prontas para isso. E aí, quando eu estou aqui na direção sul, na criança infantil que não sabe, para onde ela olha? Ela olha para os ancestrais, para a direção norte. Ela olha para os ancestrais para buscar o quê? A força e para buscar a sabedoria daqueles que já atravessaram outras estradas escuras, daqueles que cruzaram o oceano, daqueles que sobreviveram à gripe espanhola, daqueles que sobreviveram a outras as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, algumas revoltas aqui na nossa história brasileira, algumas outras questões, né? Sim. Então a gente olha para os de trás para buscar neles a força e a sabedoria do aprendido, que é aquilo que vai nos dar firmeza na perna que nos sustenta nessa transição. Então, e aí, olha como a gente vai integrando, que legal, né? Daí a gente olha, a gente vem para a porta do leste, que é a porta do pragmatismo, da direção, para a porta do pai, para a porta do masculino, e diz, ok, o que eu faço com isso? E aí eu caminho em direção à porta do oeste, na roda da cura, que é a força do feminino, que é o quê? O coração, a amorosidade, o acolhimento, e eu digo sim. Sim. Interessante. Interessante. Sim. Vamos fazer a cura, né? Vamos fazer a cura. E é interessante, né, Maria Cláudia, que o conhecimento, né, esse momento que a gente está, é um momento onde a gente tem a capacidade, até o Léo ontem falou, né, que ele é um costureiro, ele vai costurando né, os saberes, né, para poder encontrar um melhor jeito, uma melhor forma de se atender as pessoas. E a gente vive esse momento dentro da nossa vida agora, todos nós, que a gente pode encontrar na nossa ancestralidade, na nossa própria história, e que dali a gente pode transformar em algo novo, né, honrando, transformar em algo que seja, que impacte positivamente a vida do maior número possível de pessoas.
Sim. Né? Um monte de pessoas. E isso quando a gente fala, gente, não é coisas grandiosas não, tá? Isso é nas pequenas atitudes. E o que a Cláudia falou, né? Esse observar, às vezes é um pequeno gesto, como, por que que eu tô com vontade de comer chocolate? Né? Sim. E dali vem a chave para você, opa, eu preciso mudar o meu, as minhas posturas sistêmicas aqui. Dentro do sistema eu preciso mudar minha postura. Uhum. Sim. Né? Sim. E aí são pequenas chaves que a gente vai, olha, muito legal, bem coerente. Depois eu quero conversar com você, entender mais essa parte xamânica aí, muito É legal legal, mesmo. né? É bem legal mesmo. Estamos estudando xamanismo. Ah, que legal. E aqui, Maria Cláudia, quando a gente fala, né, desse caos, né, eu vou te falar aqui, eu achei muito interessante quando você propôs, né, do caos a gente chegar até a plenitude. Isso para mim tem um total sentido com o fluxo da vida que o Bert ele identificou, né, da necessidade de a gente seguir o fluxo da vida, Sim, né? sim. E eu fui tocado quando você falou da sua reflexão da ancestralidade, porque eu sou descendente de italianos, os meus bisavós vieram para cá. E Uhum. eu vi, me tocou muito a situação da Itália, de verem as pessoas, a quantidade de mortes, sabe? E teve uma moça, um vídeo, que eu até postei no meu canal, depois vocês podem dar uma olhada, aqui no Instagram, ela se dispôs a cantar ópera na varanda. Ah, Aquilo me sim. levou para um lugar, dura poucos minutos, mas aquilo me levou para um lugar tão antigo. E eu vivenciei o meu avô, o meu bisavô, no porão do navio, vindo para cá, e ele cantando ópera para acalmar o povo. Olha só. Gente, um negócio assim, ó, tu fica até arrepiado, né? É muito interessante essa conexão, né? Uhum. E isso, gente, mas você fala isso porque você sabe que é italiano, que é descendente italiano, isso é para todos nós, gente, que todos nós temos um pedaço de tudo, porque no final todos Tem- somos um, né? nós temos essa memória nas nossas células e nós temos essa memória num campo de memória, né? Que hoje a gente chama de campo, né? Mas que Jung já chamava de inconsciente coletivo da humanidade, né? Perfeito, Então, perfeito. a memória da sobrevivência, a memória da adaptação, a memória criativa de como dar um jeito, de como ser antifrágil, né? A É, gente tem essa memória, porque nós não estaríamos aqui falando, eu e você hoje, se não fossem esses que sobreviveram do nosso sistema. é, Alguns sucumbiram na travessia, né? Alguns morreram na travessia. E eles morreram, e aí uma ideia, força que é muito incrível, voltando, Fábio, para a história de morte, que eles morreram para que os que sobreviveram pudessem viver e levar a vida adiante, isso, isso mesmo. né? Porque no sistema, uns precisam ficar para que os outros sigam. Eu tive Uhum, essa imagem quando eu conheci o Léo, num curso da Brigitte. Foi uma imagem mesmo na minha família, né? Nós somos três filhas e cada uma tem suas peculiaridades e seus desafios na vida, né? E eu tive essa imagem mesmo, de que uma de nós estava carregando um piano para que eu e uhum. a outra pudéssemos levar a vida do sistema adiante, cada uma da sua maneira, né? E vendo isso pela ótica macro, também é assim. Os mortos morrem para que os vivos vivam e realizem a vida integralmente aqui. É. E é interessante, Maria Cláudia, porque isso a natureza já nos ensina, né? Sim, Uma semente dá origem a uma árvore que ela vai se desenvolver, vai dar novos frutos, aquele fruto cai, apodrece de novo, vira nutriente, vira alimento para todos aqueles continuarem. E quando a árvore fica velha, ela cai e abre espaço para as novas. Então, é um exato. movimento. A gente precisa aprender cada vez mais. Isso eu falo por mim, tá, gente? Eu estou querendo cada vez mais aprender a observar a natureza. Uhum. Acho que de uma forma melhor, uma forma muito boa da gente poder entender como é que é possível a gente ter uma vida mais leve, né? É possível. Ahá! Minha amiga, Exato. temos 26 segundos. Deixe seu recado aí pra 26 gente. segundos para um tchauzinho para vocês.
Quem quiser insights diários, a gente está lá no canal do Telegram, tem um link no meu perfil para o grupo do Telegram. O Júlio já conhece, já está lá com a gente. E eu e o Júlio vamos marcar uma live lá no meu perfil, no @Maria Cláudia Cabral. Acompanhem a travessia.